Ok? Vamos começar a nossa aula, mais um assunto de física, escalas termométricas. Tá? Escalas termométricas, na verdade, vamos estudar a grandeza física, temperatura. Tá? Então, uma escala termométrica vai ser uma escala de medição de temperatura. Aqui, no Brasil, sabemos que a nossa escala é a de graus Celsius, ok? Nós medimos a temperatura em graus Celsius. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, mede-se em Fahrenheit. É comum uma temperatura ser medida em Fahrenheit, ou seja, uma outra escala, tá? Pois bem, vamos ver o conceito sobre temperatura, tá? O conceito físico de temperatura é o grau, vou escrever, grau de agitação das moléculas. O corpo é constituído por moléculas, várias moléculas agrupadas. Estão em constante vibração. Conforme aumenta-se a temperatura, a vibração das moléculas aumenta, tá? Proporcionalmente. E conforme baixa-se a temperatura, a vibração das moléculas diminui, tá? Mas ela nunca para. Ela pararia no zero absoluto, mas isso tudo em teoria, ok? Bom, então temperatura é isso, é o grau de agitação das moléculas e para medir a temperatura temos uma escala de medida de temperatura. Nós temos 3 escalas mais famosas, mais importantes, né? Porém, a CES Gran Rio começou a abordar uma outra escala, tá? Começou a fazer questões envolvendo uma 4ª escala, tá? Nós vamos falar sobre essas 4 então, ok? Então tá aqui, tenho 4 barrinhas aqui, tá? 4 linhas onde é uma escala termométrica. Imagina lá o termômetro, quando você vê aqueles tracinhos, né? E eu estou pegando 2 pontos de referência, sempre assim. As escalas termométricas, a gente relaciona elas para saber fazer conversões de valores através de 2 pontos de referência, né? Um ponto de referência é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ou seja, fusão é quando o gelo começa a derreter e ebulição é quando a água líquida começa a ferver, começa a entrar em ebulição, tá? Então esses são os 2 pontos de referência que nós vamos usar para relacionar as escalas. E aí é interessante nós sabermos o valor em cada uma das escalas para esses 2 pontos. Vamos lá. Em graus Celsius, nós dizemos que o gelo derrete no valor de 0 graus Celsius, ok? E a água começa a ferver, começa a entrar em ebulição no valor de 100 graus Celsius. Lógico que a escala de graus Celsius, ela continua aqui para baixo, ok? Nos seus valores negativos, -1, -2, -3, tá? Ela continua aqui. Mas eu estou pegando só esses 2 valores de referência. Lógico que também nós temos valores além de 100 graus, 101, 102, 200, 300, tá? Agora vamos ver qual o valor que corresponde esses 2 pontos na escala Fahrenheit. Então, 0 graus Celsius na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Então, nos Estados Unidos, o gelo começa a derreter quando estiver na temperatura de 32 graus Fahrenheit, tá? 32 para ele é uma temperatura bem baixa, é uma temperatura que o gelo está derretendo, né? Se falarmos de uma temperatura ambiente, né? Então pode parecer estranho, mas se acostume, é uma outra escala, tá? Fahrenheit para o ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Agora para Kelvin, ponto de fusão é
273 Kelvin e ponto de ebulição 373 Kelvin. Kelvin não tem a bolinha do grau, tá? Rankine. Rankine, a temperatura para Rankine vai ser de fusão 492 Rankine, o gelo começar a derreter, e 672 Rankine para a água entrar em ebulição, tá? Então essas aí são as correspondências, tá? São os pontos de referência, né, que nós vamos usar para converter, saber a relação entre eles. Uma observação aqui. Kelvin e Rankine são considerados escalas absolutas, tá? Como assim escalas absolutas? Porque eles fazem o zero da sua escala no zero absoluto. Como assim? O valor da escala do Kelvin ele vai descendo, 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 até chegar no valor de zero, que é o zero absoluto. Que teoricamente seria a menor temperatura possível de se alcançar de um corpo. Ou seja, a temperatura que aquela agitação das moléculas elas vão cessar, tá? Até aquela agitação vai parar. As moléculas ficariam paradinhas, paradinhas. Esse seria o zero absoluto, ou seja, menor temperatura possível de se chegar, tá? Nós temos então um mínimo em relação à temperatura. Não temos um máximo, tá? Podemos aquecer até o infinito, mas nós temos o menor valor possível de temperatura e para a medida de Kelvin, ela começa a partir do zero, tá? Zero Kelvin, não é ok, tá? É o valor da temperatura em Kelvin. Zero Kelvin é um zero absoluto. Assim como a escala Rankine, também ela tem o seu valor, né, de menor temperatura medido lá em zero Rankine, tá? São escalas absolutas. Lógico que nós teremos os outros valores para Celsius e Fahrenheit também. Só que serão valores negativos, né? Porque o zero está um pouco mais em cima, não está lá na origem, lá no zero absoluto, ou seja, a menor temperatura possível de se alcançar de qualquer matéria. Ok? Pois bem, bom, dita essa observação, eu vou precisar desse espaço aqui, tá? E agora, nosso trabalho vai ser o seguinte, saber converter uma escala na outra, tá? Então vamos pegar um terceiro ponto de referência, que é um ponto aqui, onde nós vamos usar um valor algébrico para podermos relacionar essas temperaturas. Então vou botar aqui C, F, K e R, para saber como eles se relacionam, tá? Olha o método que é feito essa relação, tá? Nós vamos pegar essa variação aqui, tá? Algébrica mesmo. Esse valor menos esse, tá? E nós vamos calcular a razão, ou seja, esse valor sobre uma outra variação qualquer. Eu vou pegar, lógico, né, os meus dois pontos de referência, tá? Ebulição e fusão. Então vai ser assim, essa temperatura menos essa, C menos zero, ok? Sobre essa variação aqui, tá? 100 menos zero. Vou agora fazer uma relação, né? Esse mesmo procedimento nós vamos fazer para outra escala, que eu quiser fazer a relação entre elas. Vou repetir o mesmo procedimento. Vou fazer com Fahrenheit, por exemplo. Fahrenheit.
esse menos esse, F menos 32, sobre o ebulição menos o fusão. Essa variação aqui maior, ou seja, variaçãozinha sobre a variação zona. 212 menos 32. Pronto. Assim eu faço uma equação onde eu vou ter a forma de transformar Celsius em Fahrenheit. Se eu tiver 10 graus Celsius e quiser transformar em Fahrenheit, é só fazer isso. Boto 10 aqui e resolvo a equação, vou descobrir o valor do Fahrenheit. E a mesma coisa ao contrário, tá? Então, assim nós podemos estabelecer a fórmula que converte Celsius em Fahrenheit. Vamos lá. Eu vou só pegar essa equação aqui e vou desenvolver ela matematicamente até onde eu puder. C menos zero, qualquer coisa menos zero, é a própria qualquer coisa. Sobre 100 menos zero, 100. F menos 32, não dá para fazer nada, né? Uma incógnita e um número. 212 menos 32, 180. Só melhorei. Eu fiz as contas possíveis. Posso fazer mais contas ainda. Múltiplo de 100, múltiplo de 10 e múltiplo de 10, certo? Eu posso simplificar, ó. 10 e 18 agora. Continua sendo múltiplo. Vou simplificar por 2, né? Divide por 2 e divide por 2. Vai dar 9. Vamos lá. Reescrevendo. C sobre... 9 nada. Vai dar 5 aqui. F menos 32 sobre 9 aqui. Pronto. Acabou. Não posso mais fazer nenhuma conta. Mas aqui fica definido uma equação, ou seja, uma fórmula que vai converter a variável da temperatura em graus Celsius em Fahrenheit ou vice-versa, ok? E isso é feito entre Celsius e Kelvin, e Fahrenheit e Kelvin, sempre seguindo esse mesmo método, tá? Esse mesmo padrão. Pega uma variação em uma escala, divide sobre uma outra variação, e você iguala esse mesmo procedimento para outra escala, tá? E aí você vai chegar nas relações entre as escalas, ok? E aí, olha só, nós temos um seguinte resumo, tá? Entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui, ó, só para resumir, aqui eu fiz graus Celsius convertendo para graus Fahrenheit, tá? Vou fazer mais um exemplo. Vamos lá, vamos converter graus Celsius para Kelvin agora. Mesma coisa. C menos zero, essa variação sobre a maior variação, né? A outra variação. 100 menos zero, igual. E para Kelvin? Essa variação, K menos 273, sobre a maior variação, 373 menos 273. C sobre 100 é igual a K menos 273 sobre 100. Múltiplo de 100, posso cancelar, tá? Então, C é igual a K menos 273. Uma observaçãozinha, essa fórmula aqui é muito utilizada, ok? Por quê? Porque nos outros assuntos de física aqui vamos precisar da temperatura. O nosso padrão, né, o sistema internacional padroniza que a temperatura seja em Kelvin, tá? Internacionalmente, a ciência adota Kelvin como uma unidade padrão de temperatura, tá? Então aqui é a relação, ok? Bom, e você vai fazendo isso com todas elas, sempre combinando duas a duas, e aí vamos para um resumo das fórmulas que relacionam elas, ok? Bom, então, de forma resumida,
tá aqui todas elas relacionadas. Mas como é que eu uso isso? Vamos lá. É só você vai estar trabalhando sempre convertendo uma escala em uma outra, ok? Então, desses 4 termos aqui, você vai sempre escolher 2. Por exemplo, vamos supor que eu queira converter graus Fahrenheit em rankine, tá? Então eu vou pegar esse termo e esse termo, esquece o resto, tá? Esquece o resto, vamos pegar só aqueles 2 ali. Então, F menos 32 sobre 9 é igual a R menos 492 sobre 9. Opa, sobre 9, então cancela isso aqui. Então F menos 32 é igual a R menos 492. Vou passar o 32 para lá, né? R menos 492 mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit para ser convertida para rankine é só a gente subtrair, né, do rankine, ou somar no Fahrenheit, 460. Ok? Fazendo o contrário, né, para ficar... Só um minuto. Ah, eu fui espirrar, tava doido para espirrar. Vamos lá. Então, aqui é a relação. Vamos supor, então, que eu tenha... Vamos supor que eu tenha a questão, peça para você converter 10 graus Fahrenheit. Quanto isso aqui vale na temperatura em rankine? Muito bem, então, se eu tenho Fahrenheit, eu vou substituir aqui no lugar do F. 10 é igual a R menos 460, ok? Então, R vai ser igual a 470. Então, 10 graus Fahrenheit valem 470 rankine. Ok? Assim, então, se eu quiser Kelvin para Fahrenheit, eu vou pegar essa equação e igualar a essa. Esquece o resto. Vou ter essa fórmula aqui. Ok? É só isso, tá? Em relação às escalas termométricas, é só isso. Lógico que esse é um assunto que é cobrado, né, com uma certa frequência. Agora, maior frequência é nós sabermos converter para Kelvin. Porque as questões de gás, né, de questões de termodinâmica, tá, que cai muito, é muito cobrado, será sempre em Kelvin, porque é do sistema internacional, tá? Então é necessário esse aprendizado. Então vamos começar a fazer questões sobre termometria. Questão 41, da prova do ano de 2010, Petrobras, a prova realizada em maio, técnico de operações é o cargo. Questão 41, um produto deve ser mantido a uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Em um país em que se usa a escala Fahrenheit, a temperatura correspondente é recomendada, a temperatura correspondente à recomendada é... Então, o que nós simplesmente temos que fazer, bem simples, é pegar essa temperatura dada de menos 4 graus Celsius e transformar ela na temperatura da escala Fahrenheit, né? Qual é o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit? A fórmula de conversão Celsius em Fahrenheit é... Você já tem que ter decorado a fórmula, ok? Tá? A relação é essa aí. Então vamos lá. Aonde tem graus Celsius, eu vou colocar a temperatura dada. Ok? Agora só matemática. Produto de meios e extremos. Então, ó, cuidado com essa operação matemática aqui, tá? Eu vejo algumas pessoas errarem, tá? Ao multiplicar o 5 pelo numerador aqui no segundo membro. Tem que ser multiplicado os dois fatores.
o F e o menos 32. Então vai ficar 5F, né? Porque é 5 vezes o F do Fahrenheit e 5 vezes o menos 32, né? Que vai dar menos 160. Ok? Muito cuidado, tá? Eu vejo as pessoas esquecerem de multiplicar o menos 32. Pega o F ali só porque ele está na frente. Não, é o numerador todo que é multiplicado pelo 5. Ok? Seguindo, então, resolvendo ainda aqui matematicamente, 5F é igual a 160 menos 36. Então, 5F é igual a 124, né? Então, o valor dessa temperatura em Fahrenheit é 24,8 graus Fahrenheit. Ok? Gabarito é a letra C, que tem esse valor aí, 24,8 Fahrenheit. Tá bom? Bem fácil, bem tranquilo, né? A próxima questão, vamos lá, é da Petrobras do ano de 2010, técnico de operações, questão 37. Considere uma escala de temperatura denominada escala Brasil. Nessa escala são adotados 2 pontos fixos, a fusão do gelo a 20 graus B, 0 graus na escala Celsius, e o ponto de ebulição da água a 220 graus B, e que na escala Celsius corresponde a 100. A que valor corresponderia, na escala Brasil, uma temperatura de 50 graus Celsius? Então tá aqui as duas escalas, tá? Graus Celsius e graus Brasil, né? Escala Brasil. 2 pontos de referência adotados, que são referenciados. 0 graus Celsius corresponde a 20 graus Brasil e 100 graus Celsius corresponde a 220 graus Brasil. A pergunta é, 50 graus Celsius corresponde a quantos, né, na escala de graus Brasil? Ok, vamos lá. Vamos fazer o procedimento, né, de pegar uma variação na escala Brasil, na escala Celsius, e fazer uma razão sobre uma outra variação maior, tá? Então, ó, vou pegar essa variação aqui, entre 50 e 0, que variação é o quê? É final menos inicial, né? Um valor de referência lá na frente menos um valor de referência lá atrás. Então isso que é variação, que a gente na física a gente simboliza sempre como delta, variação. Vamos lá então, 50 menos 0, né? É essa variação, divididos por, pega uma outra variação, 100 menos 0. Ok. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a escala Brasil, com as mesmas variações correspondentes, né? TB é a temperatura que corresponde a 50 graus Celsius. Eu não sei quanto é ainda, mas vamos lá. A temperatura na escala B menos 20, né? É uma variação sobre uma outra variação, né, maiorzinha na mesma escala, 220 menos 20. Pronto. Esse é o método para a gente relacionar duas escalas termométricas. E aí é só fazer conta. 50 sobre 100 é igual a temperatura Brasil menos 20 sobre 200. Opa, maravilha, ó, cancela aqui, né? Vai ficar 2, produto de meios e extremos. Então, 100 é igual a temperatura na escala Brasil menos 20. Temperatura na escala Brasil vai ser 120 graus Brasil. E aí a resposta aqui no gabarito é a letra D. Tá? Fazendo uma escala,
arbitrária. Ele inventou uma escala qualquer, tá? Ou seja, não vai ser sempre só relacionando Celsius, Kelvin, Fahrenheit e Rankine. Pode-se inventar qualquer outra escala. Duas escalas sempre vão se relacionar dessa forma. Pega uma escala e faz uma razão entre duas variações. Esse menos esse sobre esse menos esse. Pronto. Fiz a razão de duas variações. A mesma coisa você repete na outra escala que você está fazendo correspondência. Esse menos esse é a primeira variação e a outra variação, esse menos esse, que é o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Pronto, você já fez a equação que converte uma escala na outra, tá? Para qualquer tipo de escala. Vamos lá, próxima questão. É aqui do concurso da BR Distribuidora, a prova de abril de 2010, técnico de operações. Questão 45. Considere um termômetro com faixa de medição entre 60 e 140 graus Celsius, ligado a um transmissor eletrônico analógico com saída padrão de 4 a 20 mA. Para uma corrente de 16 mA no transmissor, a temperatura medida é, em graus Celsius, igual a... Essa questão eu gosto muito porque ela está relacionando uma parte já da disciplina de instrumentação, tá? Nós temos aí um instrumento de medição de temperatura. É um instrumento que funciona eletronicamente, tá? É um transmissor eletrônico. Como é que o sistema eletrônico reconhece uma temperatura, né? Como é que isso é feito? É feito um escalonamento da faixa de temperatura com uma faixa eletrônica. E essa faixa eletrônica ela é da grandeza de corrente elétrica. Utiliza-se então a corrente elétrica para traduzir, né, uma grandeza de temperatura, tá? Isso já é um gancho para a gente poder falar um pouquinho sobre instrumentação, tá? Que também está no edital da Petrobras, na parte de estudos de assuntos de indústria, ok? Então como é que a gente vai resolver isso? Da mesma forma que a gente faz com conversões de escalas de temperatura. Só que eu vou relacionar uma escala de temperatura com uma escala de corrente elétrica. Do mesmo jeito. Você esboça a sua faixa de leitura de temperatura, ok? Então, aqui é minha escala de temperatura em graus Celsius, tá? E ele foi citado dois valores de referência, 60 e 140. Então vamos. Para fazer a relação entre escalas, não tem que ser obrigatoriamente entre ponto de fusão e ponto de ebulição, não. Pode ser qualquer valor de temperatura, desde que nós adotemos duas referências e a gente saiba quais são as correspondentes de cada uma delas na outra escala. Olha aqui, ó. Isso aqui está associado a um instrumento eletrônico que tem uma faixa de medição padrão de 4 até 20 mA, tá? Inclusive, já pode decorar essas informações, porque são perguntas da área de instrumentação, da disciplina de instrumentação, e isso já foi perguntado diversas vezes, tá? É uma padronização de todo o instrumento eletrônico. Ele tem uma faixa de trabalho que é de 4 a 20 mA. Já pode decorar a faixa de trabalho, tá? De instrumentos eletrônicos, ok? Muito bem, mas vamos voltar aqui. Então isso aqui é uma escala de corrente elétrica onde trabalha o instrumento. Então, se tivermos
marcando a temperatura de 60 graus Celsius, essa temperatura vai dar uma corrente elétrica de 4 mA no instrumento. Muito bem. Se tivermos uma temperatura de 140 graus Celsius, o instrumento eletrônico vai indicar uma corrente elétrica de 20 mA. Ok, então eu tenho duas escalas relacionadas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação entre elas usando o mesmo método, tá? Aqui Celsius e aqui corrente elétrica, tá? Pode botar qualquer letra, ok? Então, essa variação, C menos 60 sobre essa variação, 140 menos 60, igual a mesma coisa para esse lado, essa variação, I menos 4 sobre essa variação, 20 menos 4. Falei tanto que eu já nem lembro qual era a pergunta. Vamos lá, 16 mA. Então, ó, essa corrente aqui, na verdade, é a temperatura. Ele pergunta a corrente. Se a corrente elétrica é de 16 mA, que temperatura que está sendo indicada, que está o meu processo? Então, aqui no lugar do I, vamos lá, vamos resolver, vamos melhorar isso aqui. C menos 60 sobre 80 é igual a I menos 4 sobre 16. No lugar desse I aqui, eu vou colocar o valor que está sendo indicado na corrente elétrica, 16. Pronto, agora é só resolver matematicamente, tá? Então vamos lá. Caneta preta, tá, que eu estava usando. Então, C menos 60, não posso fazer nada. Eu posso simplificar o 80 com 16. Dá 16 por 16 dá 1. 80 por 16 dá 5. Ok? E aí, ó, 16, vou melhorar isso aqui. C menos 60 sobre 5 é igual a 12. Ok? Multiplicando meios e extremos agora. C menos 60 é igual a 60. C é igual a 120 graus Celsius, ou seja, 16 mA está indicando a temperatura de 120 graus Celsius. Gabarito é a letra D. Prontinho. Agora eu até fiz uma questão de termometria, só que não está relacionando a uma outra escala termométrica, não. Está relacionando uma escala de corrente elétrica. Funciona do mesmo jeito, tá? Fazer a relação entre elas. Variaçãozinha sobre variação zona igual a variaçãozinha sobre variação zona. Ok? Fez a relação, fez a conversão. Tá bom? Bom, 3 questões resolvidas. Terminada essa aula, vamos para o próximo assunto. Depois, futuramente, mais exercícios sobre isso aqui, mais questões de concurso, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.